Olá, minha gente, boa tarde. Como eu comentei, nós vamos voltar aí às discussões de literatura também. Voltaremos às discussões sobre o romantismo. Nós já começamos retomando, né? Já começamos aí a analisar o romantismo na lírica, na poesia, né? Vimos todas as fases, o indianismo, o ultrarromantismo e o final, o condoreirismo, né? No romantismo, mas nós agora vamos entrar num outro momento do romantismo. E vocês vejam, nós estamos bastante tempo porque é um momento muito importante da história da literatura, né? Um momento inaugural, talvez, do que nós temos até hoje em literatura, como vocês vão ver até no final desta aula, né? Mas agora nós vamos falar especificamente da prosa no romantismo, né? Ou seja, dos textos corridos, ficcionais, das narrativas, né? Diferente aí, então, lembrando, lírica, poética e prosa narrativa, né? Textos em linhas corridas, digamos assim, contando uma história, muitas vezes uma história de aventuras e de amor. Essa é uma das características aí do romantismo, como nós vamos ver. Mas sigamos aí, vamos comentar especificamente na aula de hoje sobre o romantismo indianista e o romantismo regionalista. Né? Nós teremos aí mais uma aula para tratar de um nicho específico do romantismo, que é o romantismo dos romances urbanos, propriamente dito. Né? Mas vamos lá. Muito bem, minha gente. Então nós vamos dar seguimento aí ao romantismo no Brasil. Nós já analisamos aí toda a lírica, produção poética da literatura brasileira nesse período aí que envolve, digamos que um pouco mais da primeira metade do século XIX. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade aí a prosa no romantismo, né? E a prosa, principalmente na figura dos romances, como nós vamos ver, ela vai ter um papel central, né, no desenvolvimento cultural da sociedade que estava se consolidando naquele começo de século XIX, seja na Europa, seja no Brasil. Nós vamos dar mais ênfase aí, já que é uma grande revisão, à literatura brasileira propriamente dita, né? Mas justamente trazendo um pouco dos pontos do romantismo europeu. Até porque, por mais que esse romantismo brasileiro, como nós vimos inclusive, que era uma escola, uma estética que buscava raízes claras de identidade nacional, eles beberam muito aí no romantismo europeu. E eu digo romantismo na prosa, o gênero da burguesia. E isso é muito importante nós percebermos, né? A consolidação das revoluções burguesas, né? A Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, a Revolução Americana também, e também uma revolução não de caráter político como essas que eu citei, mas de caráter econômico, a Revolução Industrial vai transformar completamente a nossa sociedade, né? Nós vamos ver aí o fim daquela sociedade de corte dos reis, dos nobres, né? E a arte era muito importante nessa sociedade, e veremos aí a ascensão de uma nova classe social, a burguesia, a classe dos habitantes da cidade, principalmente, né? Com essa ascensão da Revolução Industrial, da burguesia, surge também aí com mais força no cenário sociológico, econômico, as cidades, né? E justamente essa nova classe social, esse novo grupo de pessoas, também vai ter aí as suas manifestações de gosto cultural. Então, diferentemente do que nós tínhamos na sociedade de corte, o que havia até então, né, nós veremos também uma revolução, não só na política, não só na economia, não só na sociedade, mas também na arte. Né? E é justamente o romance, professor, daí que surge o termo romance, daqueles livros em prosa, aquelas longas histórias de 200, 300 páginas, é justamente daqui. É nesse momento que o romance vai despontar como o principal gênero, e um gênero muito ligado a essa nova classe social que surgia, a burguesia propriamente dita, né?
Então, a grande questão aí, né, entendendo o romantismo na prosa, é que nós precisamos compreender essa revolução do ponto de vista social. Né? Nós tínhamos aí toda a produção cultural, toda a produção de conhecimento, até esse momento, muito concentrada numa classe específica que era a nobreza. Né? Justamente com a revolução econômica, né, com a ascensão desse novo grupo de pessoas, né, surge então também esse novo modo de fazer arte, seja na música, seja na pintura, seja na literatura. E vai ser justamente nesse momento, no século XIX, porque junto com essa revolução industrial também sucede-se aí uma revolução educacional. É justamente daí que a gente vem com a ideia de escola universal, que as pessoas tinham que ir à escola para aprender a ler, para se munirem de ferramentas culturais para o trabalho, para a vida. Né? Justamente com essa revolução industrial surge também uma revolução educacional. Né? E são muitas as pessoas que de fato começam a aprender a ler. Né? A vida na cidade, inclusive, exigia uma prática leitora mais presente. E justamente com tudo isso surge uma nova massa de pessoas, uma nova massa de leitores. E, obviamente, quando surge uma nova massa de leitores, surge possivelmente também um novo produto de entretenimento. Né? Assim como nós temos hoje em dia uma massa de computadores, de iPads, de telefones, surge também produtos de entretenimento para esse tipo de público. Né? Séries da internet, aplicativos, joguinhos de telefone e assim por diante. A mesma coisa aconteceu naquele momento. Né? Uma nova massa de leitores surgiu e havia aí um nicho de mercado, digamos assim. E a gente entende dessa maneira porque é justamente isso que acontece. Né? Surge aí um novo produto de entretenimento que são justamente os romances. Né? As novelas também nós podemos chamar. Né? Porque é justamente a partir dessa nova massa de leitores que se consolida também um grupo de editores, que se consolida também imprensas, né? Editoras, né? Que possam aí comprar máquinas, a Revolução Industrial, máquinas para publicar uma grande quantidade de livros. Né? Surgem aí também autores. Muitos dos autores que nós conhecemos hoje, que entendemos como os grandes autores da literatura europeia, surgem justamente nesse momento do século XIX. Por quê? Porque se tem livro, se tem leitor, precisa ter também autor, precisa ter também romance, precisa ter também obras. Né? Então a gente tem que entender, não tem como não compreender o romantismo, esse nascimento desses grandes romances, dessas grandes novelas. Ô professor, você está falando certo? Novela mesmo? Sim, novela. Nós vamos ver os primórdios do que hoje a gente assiste na Globo, por exemplo, surge justamente nesse momento, como uma forma de entretenimento. É importante a gente ter isso em mente, que a literatura vai dialogar muito nesse período do século XIX, principalmente, com as revoluções do cotidiano, as revoluções culturais, econômicas, pelas quais o mundo passava naquele momento. E a literatura vai se beneficiar muito disso. Né? Então surge aí essa massa de leitores que começam a ir à escola e começam a conseguir ler e consumir livros. E dentro dessa massa de leitores, nós não podemos deixar de dar uma especial atenção à massa feminina de leitoras. É a primeira vez nas cidades que as mulheres começam a ter acesso a bens culturais literários, propriamente ditos. Né? Então, as mulheres, que inclusive naquele momento iam pouco à mão de obra do trabalho, e isso eu digo, obviamente, as mulheres burguesas, as filhas dos patrões, as mulheres dos advogados, dos doutores, dos médicos,
digamos, a elite econômica, porque a gente sabe que desde muito a mulher já é força de trabalho nas fábricas, né? O proletariado que se consolida também nesse momento, né? As mulheres iam trabalhar jornadas de 13, 14 horas por dia, né? Mas as mulheres burguesas, as filhas dos senhores, dos industriais, dos advogados, as mulheres, as mães, né? As mulheres burguesas, de certa maneira, se firmavam muito às atividades domésticas. E justamente porque tinham muito tempo vago, e a gente começa a ter aí o embrião do capitalismo, e como eu disse, a literatura surfa nisso, nós começamos a ter também produtos de entretenimento específicos para esse novo público leitor, que eram as mulheres, né? Então, muitas das histórias da literatura vão ser feitas para que essas mulheres, né, possam aí ler, né? E aí, obviamente, que por causa desse público leitor feminino, as histórias também vão ser moldadas ao gosto desse público feminino. Então serão muitas as histórias aí que vão trazer casos amorosos, aventuras, né? Tudo que muitas vezes as mulheres não viviam no seu casamento, né? Elas viverão justamente na fantasia dos livros que elas leem, né? E isso faz também com que essa literatura tenha aí uma característica muito popular. Trata-se de uma literatura muito fluida, muito simples, de um gênero fácil, de leitura muito fácil para aquele pessoal daquela época. Ah, professor, mas eu já li alguns livros do século XIX e eles não eram tão fáceis de ler. Sim, para nós, hoje, nós temos aí algumas construções sintáticas da linguagem, né? Algumas palavras, a escolha vocabular, que de fato parece ser um pouco mais difícil para a gente. Mas para aquele momento era uma leitura muito fácil, né? Justamente para cativar o maior número de leitores possíveis, né? Tratava-se, antes de mais nada, de um negócio, né? Há um grande autor de aventuras e romances dessa época lá na França, então estou falando da França, o coração do capitalismo, né, no mundo daquele momento, que cria praticamente uma empresa de novelas, uma empresa de romances. É Alexandre Dumas, do famoso escritor dos Três Mosqueteiros, do Conde de Monte Cristo. São todas aventuras bastante fáceis de serem lidas e ele acaba criando uma espécie de indústria do romance e ganha muito dinheiro com isso. E hoje é conhecido até hoje, né, como um dos grandes autores desse período lá na França. Então percebam que aqui a literatura vai começar a entrar no mundo burguês. E os gêneros precisam ser fáceis, fluidos e principalmente precisam capturar a atenção desses leitores e principalmente dessas leitoras. De certa maneira, os romances lá nesse período, eles são mais ou menos o que são as séries hoje, que nós às vezes precisamos maratonar porque a gente não consegue largar. De certa maneira, ao seu modo, os romances naquele período eram o equivalente às séries, às minisséries do Netflix, do Globoplay, que nós assistimos hoje em dia, né? Então, fácil, de caráter popular, com aventuras, romances, suspenses e mistérios, para justamente prender a atenção desses leitores. Como são também as novelas, nas suas clássicas novelas, que no Brasil, né, são produtos de exportação. A Rede Globo, por exemplo, é mestra, né, na produção de novelas e exporta para o mundo, né? É uma commodity brasileira, digamos assim, as novelas da Rede Globo. E elas surgem também nessa época, porque é justamente nesse começo do século XIX que começam a surgir aí os jornais, né? E junto com esses jornais, as notícias, vinham também capítulos de histórias, de novelas, né? Todo dia um capítulo novo era colocado nas páginas dos jornais. Era o que nós chamávamos de folhetins, né? Os folhetins da época, né? E quase todos os grandes romances, né, que hoje nós temos em livro, foram lançados primeiramente como folhetins, capítulo a capítulo, todos os dias nos jornais. Se o folhetim tinha sucesso, o público começava a questionar e discutir esse folhetim, as editoras compravam os direitos e eles publicavam posteriormente. Então perceba como é um negócio também a literatura passa a ser, né? E aí, obviamente, que nós teremos então histórias que
prendem muito a atenção do leitor, como são os capítulos aí das séries que nós assistimos hoje, né? Nós temos vontade, precisamos saber o que vai acontecer no dia seguinte, na semana seguinte, no capítulo seguinte, né? Isso nasce com os romances, com a prosa do romantismo na primeira metade, principalmente, do século XIX. Né? E esses romances eles vão ter uma miríade muito grande de temáticas, mas principalmente temáticas amorosas, e nós vamos comentar logo mais a importância dessa ideia do amor para o romantismo. Né? E também algumas outras temáticas mais ligadas aí à nossa realidade brasileira, né? E é aqui talvez que muitos começam a falar que nós vamos ter consolidada uma literatura propriamente brasileira, porque nós temos um público leitor brasileiro, nós temos casas editoriais brasileiras, temos autores brasileiros falando sobre assuntos brasileiros. E é o caso do nosso primeiro ponto, né? Que é A Moreninha, né? Um romance que inaugura aí a prosa romântica, né? Um romance que se passa na cidade, nós vamos falar logo mais na próxima aula dos romances urbanos, né? Mas ele inaugura em 1844 né? A prosa, né? A prosa romântica no Brasil. E era um enredo muito fácil, né? Bem ao gosto, eu peço desculpas aí, acabei errando, bem ao gosto do público leitor da época, né? Em que Carolina e Augusto, né, as duas personagens principais, se encontram e juram amores quando eram jovens, mas o destino acaba os separando, né, e eles acabam se perdendo um do outro, embora ainda muito apaixonados. Quando é que esse destino, que também separa esse casal, acaba ao final por uni-los numa resolução aí muito fantástica, muito surpreendente, né? E as senhoras da época ficavam todas muito animadas com essas histórias de romances e assim por diante, né? Carolina e Augusto, então, depois de muito tempo sem se ver, de maneira surpreendente acabam se reencontrando por causa de um presente que um havia dado para o outro, né? E aí eles finalmente se encontram e podem passar aí o fim das suas vidas juntos, né? Nesse verdadeiro romance, né? Nesse verdadeiro amor. É justamente esses romances e o romantismo que vai criar a ideia do amor verdadeiro. Até então, de certa maneira, o amor ele era muito, os relacionamentos, os casamentos, eles eram muito de conveniência, uma família casando com outra para questões econômicas, etc. E é justamente o romantismo que vai criar a ideia de que a felicidade está no amor verdadeiro e na concretização desse amor verdadeiro, né? Então, todas as histórias românticas, todos os romances desse romantismo, sejam eles urbanos, rurais, indianistas, como nós vamos ver, terá a temática do amor verdadeiro e da felicidade apenas com o amor verdadeiro, né, sendo estabelecida. Né? Então é por isso também que a gente cria essa ideia aí do romantismo ser romântico, né? A ideia de romântico, que às vezes tem a ideia do idealismo, como a gente já viu lá na lírica, né? Que já discutimos, aqui também traz a ideia do romance, de ser romântico, né? Do apaixonar-se perdidamente e ser feliz com a amada ou o amado escolhido, né? A despeito aí das escolhas familiares e coisa do gênero. Mas o nosso grande nome no romantismo, na prosa romântica, seja em todas as denominações, como a gente vai ver, no romance indianista, no romance urbano, no romance regionalista, será esse José de Alencar, né? Ele, inclusive, foi muito profícuo na sua produção, né? O nosso maior autor desse período, porque ele também tinha uma bandeira político-cultural. Ele queria criar uma literatura essencialmente brasileira. Lembra que eu tinha comentado que a poesia indianista trazia muito da ideia do índio para a criação de uma identidade brasileira? Eu até brinquei, falei da invenção do Brasil. De certa maneira, José de Alencar vai fazer o mesmo e de maneira bastante consolidada. Vai inventar um Brasil, vai inventar uma cultura, uma identidade brasileira a partir dos seus romances.
E os romances indianistas vão ser talvez as principais e primeiras bandeiras da criação dessa identidade nacional, trazendo mais uma vez, como vocês sabem, né, nós já falamos da lírica indianista, trazendo o índio como uma espécie de herói nacional. O romantismo europeu, ele buscava trazer tradições da época medieval. E os cavaleiros medievais, né, de certa maneira, ocupavam um lugar heróico, né, dentro da cultura europeia. Como nós não tínhamos esses cavaleiros medievais, a nós coube criar essa figura heróica a partir da figura do indígena. O indígena, que lembram, segundo Rousseau, vocês já devem ter visto isso em história, era entendido como um homem bom por natureza, nobre por natureza, ético por natureza, corrompido pelo homem branco e pela sociedade. Então essa simbologia de uma criação dessa identidade nacional a partir das nossas origens indianistas, né, vai ser bastante importante para essa prosa do José de Alencar, né? Buscando também aí, muito como nós vamos ver logo mais, buscando aí a consolidação de uma língua brasileira também. Né? O José de Alencar briga muito pela separação, inclusive, do português do Brasil do português europeu, chamando a nossa língua de língua brasileira. E, obviamente, ele, como é escritor, vai ser aí um nome importante para a consolidação disso que ele entende pela língua brasileira. E vocês já podem imaginar que é uma língua que dialoga também muito com essa língua ancestral, né? Essa língua originária do Brasil, que era o tupi. Né? 3 são seus grandes romances, né? O Birajara, o Guarani e Iracema. Né? E nós vamos comentar mais especificamente sobre 2 deles. O primeiro é justamente o Guarani, escrito em 57, que é uma espécie de novela de cavalaria no Brasil colonial, no Brasil do século XVII, mais especificamente em 1604, se não me engano, no comecinho do século XVII, né? E vai ser por isso mesmo entendido como um romance histórico. E aí a gente precisa fazer um parênteses, porque esses romances históricos, ou seja, um romance, uma ficção que busca trazer uma temática histórica que volta na história de um país, né, que era muito feito pelos poetas românticos lá na Europa, com as histórias sobre a Idade Média, era feita aqui também pelo José de Alencar. A gente pode considerar que esse O Guarani é um romance histórico, né? E esse O Guarani vai trazer também um romance, né? Uma história de amor entre o nobre indígena Peri, que é pintado praticamente como um cavaleiro medieval, extremamente nobre, verdadeiro, autêntico, né? E Cecília, também conhecida como Ceci, né? Vocês já devem ter ouvido aí do amor entre Peri e Ceci. É justamente isso aí. E é uma história de um amor proibido, de certa maneira, né? E teremos aí triângulos amorosos, problemas, bem ao estilo que cativa o público leitor. Né? E é muito importante a gente citar que nessa época também a ópera estava surgindo no Brasil e no estrangeiro, né? Na Europa principalmente. E o Guarani de José de Alencar foi adaptado por um dos maiores compositores brasileiros dessa época do romantismo, que é Antônio Carlos Gomes, que foi muito, mas muito famoso na Europa daquele período. Ele era praticamente uma estrela de cinema da ópera naquele momento. Ele era compositor, não era cantor, e ele adaptou a obra O Guarani, que conquistou os palcos da Europa, da Itália principalmente, lá em Milão, né? Então era muito curioso porque essa idealização do indígena e dessa ideia de criar uma arte, uma cultura essencialmente brasileira, de fato funcionou e acabou se concretizando. Quando a gente pensa, então, que essas histórias do Brasil indianista, né, da nobreza dos nossos índios e da fundação dessa nossa nação, né, conquistaram até mesmo a Europa, né, com Carlos Gomes. Foi uma obra muito aplaudida naquele ambiente. Mas vamos aí focar especificamente no romance seguinte, Iracema, que também vai trazer aí uma história de um amor proibido. Iracema era filha do pajé Araquém, da tribo dos Tabajara, que acaba se apaixonando por um guerreiro branco, Martim, que também a gente pode entender como um romance histórico, porque essas personagens brancas, principalmente, né, no caso aqui Martim, vão ser aí figuras que existiram de verdade. Vai ser uma ficção, mas baseada
baseada em fatos reais e em fatos históricos. Por isso que nós podemos entender que se trata aí de um romance histórico propriamente dito, né? E Iracema é talvez um dos livros mais importantes do ponto de vista dessa criação estética, né? Porque a linguagem de Iracema será carregada de termos na língua tupi, né? É até às vezes um livro difícil de se ler porque são muitos os termos usados do tupi, e a gente às vezes precisa de um dicionário. E essa era uma intenção do José de Alencar, porque ele queria criar uma arte autenticamente brasileira, uma língua autenticamente brasileira. E a língua autenticamente brasileira para o José de Alencar era o português, obviamente, mas um português que não negasse as origens, né? As origens coloniais, né? E as origens americanas, né, que lhe faziam peculiar. Então era um português carregado aí, de certa maneira, de termos, de ideias, de construções até mesmo sintáticas do tupi. Ele conhecia tupi, então, né, obviamente, e acabou inserindo muito disso na sua literatura. E, de certa maneira, podemos até imaginar que nós tivemos uma influência, até porque Iracema e o Guarani são romances, né, são histórias que acabaram fundando muito da nossa identidade nacional. E essas questões, inclusive, vocês devem estar vendo com o Rafa lá nos modernistas, vão surgir. Vocês sabem que a ideia da antropofagia, né, do indianismo, vai de uma maneira um pouco mais madura, um pouco mais também complexa, mas vai surgir de novo lá no início do século XX, num momento em que também se buscava a criação de uma literatura e uma cultura nacionais, né? Então percebam aí. E de certa maneira, nesse encontro entre Martim e Iracema, vai nascer aí um filho, né? Moacir. É um nome em tupi, que significa o filho da dor. E esse Moacir vai inclusive representar o que é o Brasil. Ele é o filho que vai surgir, que vai fundar a gente do Brasil. E uma gente miscigenada, né, entre um índio e um português. Vejam, obviamente, que os escravizados, inclusive nessa época ainda escravizados, né, nem constavam nas páginas dessa invenção do Brasil, né? Então, o Brasil que estava sendo inventado nessa época simplesmente deixou de lado todos os escravizados, né? Percebam como se trata de uma questão bastante idealista, né? Nada a ver com a realidade propriamente dita, mas que acaba funcionando como uma criação de uma identidade nacional à época e de muita influência literária, né? Outro ponto bastante importante que nós vamos comentar hoje, assim como nós tivemos o romance indianista, houve também uma grande gama de romances regionalistas, né? E a ideia era justamente, assim como idealizar o passado histórico e indianista dos índios brasileiros, também, de certa maneira, idealizar o povo que habitava os mais diversos rincões do Brasil, né, os mais diversos cantos deste país continental. Então a ideia de inventar a grandeza do Brasil também era preciso, para essa invenção do Brasil, contar a história do seu povo regional, de todos os brasileiros, da variedade cultural, da variedade vernacular, né, da variedade linguística dos acentos e sotaques do Brasil, da variedade das histórias do Brasil e das personagens do Brasil. Então, o regionalismo acabou também tomando um ponto central na criação dessa prosa que buscava inventar a identidade nacional, né? E aí cria-se também a figura do homem do campo, do homem regional, né? Do nordestino, do gaúcho, né? Do matogrossense, do paulista também, porque São Paulo, de certa maneira, era bastante interior naquela época, a corte era o Rio de Janeiro, o centro não era São Paulo, né? De certa maneira vai criar aí também, de maneira idealizada, um homem ingênuo e bom, né? O homem do campo é semelhante aí ao indígena, de certa maneira, um homem, acima de tudo, ingênuo, bom, ligado à natureza, né? Então, a ideia dessas identidades regionais, e era preciso, então, que trouxesse que a literatura que fundava aí a identidade nacional também trouxesse
esse exemplo aí do homem do campo, desse homem que guardava, de certa maneira, as verdadeiras tradições desse país. Porque nas cidades as coisas mudam muito rápido, já no campo elas permanecem. Então, se tem alguém que guardava as tradições do Brasil verdadeiro, eram justamente esses homens do campo, né? E assim, eles buscavam retratar os 4 cantos desse país continental, que era, querendo ou não, o maior país da América Latina. E o Brasil já se entendia como uma potência regional já naquela época. E uma potência regional precisava também ter uma identidade diferente da dos outros hermanos latino-americanos, né? E José de Alencar vai ser também um grande romancista nessa vertente dos romances dessa época, escrevendo aí o Gaúcho, o Tronco do Ipê, Tio e o Sertanejo. O Gaúcho, como vocês já perceberam, né, vai falar aí do homem dos Pampas, né, e da cultura daquele local, né? O Tronco do Ipê e Tio vão falar aí do eixo Rio-São Paulo, mas do interior, né, da época das fazendas do café e assim por diante. E o Sertanejo vai trazer a imagem aí do homem do Nordeste. Bernardo Guimarães também, que se não me engano vocês acabaram lendo, vai ter, com o Rafa, vai ter também a Escrava Isaura, que vai contar um pouco aí dos rincões do Mato Grosso, né? Na fronteira lá com a Bolívia, fronteira mais distante do Brasil nesse momento. Mas vai ser justamente com Franklin Távora, e nós vamos focar nesse romance específico, de 1876, ou seja, de certa maneira já bastante tardio, né? Vai ser com Cabeleira, de Franklin Távora, que nós teremos talvez uma das mais importantes expressões. E vai ser muito importante porque ela vai deixar rastros, ela vai deixar influências durante os séculos que virão, né? Vai ser a primeira vez, talvez, que a região Nordeste, propriamente, a sua cultura muito peculiar, né? A região primeira do Brasil, não podemos nos esquecer, né? De primeira colonização, de primeira presença europeia, e por isso, justamente, de um caldeirão de culturas há muito tempo guardado, né? Vai entrar de maneira pesada na literatura, né? Com a figura de Cabeleira, José Gomes. Cabeleira era o seu apelido por causa da sua cabeleira, obviamente, né? Que era aí um dos primórdios do que a gente vai conhecer como o acontecimento do cangaço, né? Essas lutas, né? Que foram muito consolidadas no Nordeste até os anos de 1930 praticamente, né? Então, grupos armados, banditistas, né? Que buscavam aí melhores condições de vida, né? Que muitas vezes tinham uma religiosidade muito forte. Então, algo tradicionalmente brasileiro, né, que vai ser trazido aí para as páginas dos romances, né, trazendo aí essa questão do cangaço. Então, Cabeleira vai ser um livro inaugural. Eu digo inaugural porque eu faço questão de trazê-lo porque, de certa maneira, vai ser justamente ele que vai dar origem, por exemplo, e vocês devem, se não me engano, estar vendo isso com o Rafa agora ou logo mais, ou talvez já tenham até visto, que vai trazer aí as bases do que vai ser o romance regionalista, né, dos anos 30. Né? O romance de Érico Veríssimo, mas principalmente o romance o romance de Graciliano Ramos, Vidas Secas, São Bernardo, né? E toda a nossa tradição que sempre trouxe o Nordeste como um polo cultural e literário muito forte, né? O Nordeste, por ser essa região tão desigual, né, tão tradicional, tão antiga, ela guarda um caldeirão de uma potência cultural muito grande. E justamente a literatura insere isso com o Franklin Távora em Cabeleira, que vai ser retomada muito na literatura do século XX, né? Com Graciliano Ramos, com Euclides da Cunha em Os Sertões, com Glauber Rocha no Cinema Novo, vocês vão ver isso mais pra frente, mas é justamente daí que o Nordeste vai entrar de maneira tão forte na nossa literatura, uma região importantíssima, né? Então temos aí uma temática política também, porque Cabeleira, de certa maneira, acaba sendo assassinado numa pena de morte, né? Então é um livro com uma temática agreste
e também política, de crítica social. Obviamente que uma crítica social muito diferente ainda daquela crítica dos romances de Raquel de Queiroz, de Jorge Amado, de Graciliano Ramos, como eu disse, dos anos 1930. Mas já uma crítica social aí aos desmandos, às desigualdades que acabam, inclusive, gerando muita violência no Nordeste, da qual Cabeleira, né, José Gomes, era um filho, né, era um resultado dessa violência do Nordeste. Bom, minha gente, é isso. Nesses minutos restantes aí, acessem o caderno SAS para fazer os exercícios. No momento Zoom indicado, nós vamos nos encontrar aí para nós fazermos um dos exercícios e esclarecermos possíveis dúvidas sobre esse primeiro momento da prosa do romantismo brasileiro.